Galera, bora para mais um vídeo. E galera, hoje eu tô começando uma espécie de uma série para comentar um pouco do meu processo de aplicação para mestrados no exterior, o porquê que eu tô fazendo isso, por que me interessou fazer mestrado no exterior. E aí eu vou contar um pouco de todo esse processo, de como funciona, como que é a preparação, como buscar as informações, qual que é o custo, tá bom? Então, fica aí no vídeo, compartilha com os amigos, com os conhecidos, dá uma curtida também e deixa aí no comentário o que você está achando, alguma sugestão, é, ou então alguma dúvida, tá bom? Mas bora lá. E galera, para começar assim, dar um panorama, né? Então, eu sou assim do estado de São Paulo, do interior, né? E lá no Brasil eu sou formado em engenharia mecânica, e eu trabalhava no mercado financeiro. Eu tenho 6 anos de experiência lá, né, experiência profissional. E aí, assim, por dois motivos eu decidi fazer o mestrado no exterior, né? O primeiro deles, eu tenho interesse em migrar para uma área mais técnica dentro do mercado financeiro, porque as áreas que eu trabalhei no mercado financeiro são mais comerciais, né? E aí eu quero trabalhar numa parte mais de pesquisa, de análise de dados e tomar decisões financeiras, né? E o segundo motivo, eu sempre me interessei por experiências internacionais, né? Eu gosto de viajar e sempre foi também um sonho morar fora, né? Hoje eu moro aqui na Irlanda. Esse, vamos dizer, que é um primeiro passo do projeto. Eu não estou ainda estudando para o mestrado, mas eu já recebi algumas aprovações e ano que vem eu começo o mestrado em finanças, né, na minha área, tá? Então, esse é um pouco do panorama, tá? Então, eu estava no Brasil, eu tinha uma vida boa, né? Estava caminhando bem em questão de carreira, mas decidi migrar a minha carreira para fazer isso no exterior, trabalhar com finanças no exterior. Então, assim, agora, agora que eu estou gravando esse vídeo, estou em dezembro de 2025. Eu iniciei esse processo ano passado, por volta de setembro, outubro, quando eu comecei a me inteirar do tema. E aí eu comecei a buscar as universidades, né, entender. O primeiro passo para você conseguir para você iniciar, né, é você ter uma ideia do que você quer estudar, aonde que eu digo assim, em país, né, depois selecionar uma lista de universidades, né, que tem o programa que você quer fazer, né, o programa de estudo, e aí você começar a entender os pré-requisitos e o que você precisa fazer para atender eles e montar uma candidatura forte, né, para assim conseguir aprovação consequentemente conseguir bolsa de estudos, né? E esse processo eu comecei no Brasil mesmo. Então eu estava ainda no Brasil até março de 2025, março desse ano. Eu tive todo esse tempo aí de preparação para entender o processo. E aí qual que foi o primeiro ponto que eu vi de preparação para o meu caso, né? Quando a gente vai fazer um mestrado no exterior, a gente tem a opção de fazer de diferentes idiomas. Na maior parte deles é em inglês, né? A oferta de mestrados ou até faculdades, né? Bacharelados, doutorados, a maior parte no mundo é em inglês, por ser a língua universal, né? O idioma universal. E aí, assim, para você fazer isso, para quem não vem de para quem não tem o inglês como idioma nativo, como é o caso, no meu caso, né, brasileiro, a gente tem que comprovar o nosso nível de inglês, e isso daí através de prova. E aí, assim, e aí que veio o meu primeiro desafio. Eu optei por fazer o TOEFL, mas assim, tem o TOEFL, tem o Duolingo Test, tem também o IELTS, que é muito, muito comum na Europa. O TOEFL é muito forte nos Estados Unidos, e o Duolingo, ele está crescendo muito, mas hoje ele é mais aceito nos Estados Unidos, né? Eu falo de Estados Unidos e Europa porque são os lugares que eu mais olhei, né? Mas é claro, tem também na Ásia, né? Bastante opções, né? E aí eu não sei muito bem como é que funciona por lá.
E assim, eu já estudei inglês, né, há muito tempo atrás, eu cheguei num nível muito bom quando eu era adolescente, mas aí muito tempo sem praticar a gente vai perdendo, né, e vai perdendo vocabulário, a gramática a gente vai esquecendo. E aí eu fui fazendo o TOEFL não é uma prova barata, né, até porque a gente paga ela em dólares, né, e eu fiz ela 3 vezes, eu evoluía no resultado de uma prova para outra, mas era uma evolução pequena, né. E, e aí até que eu fiz a terceira prova, era um resultado na terceira prova que dava para aplicar para poucas universidades, né? Me candidatar para poucas universidades. Eu acabei me candidatando para uma, eu fui aceito, né? E consegui o máximo de bolsa nessa universidade. Foi bem bacana o processo, porque a gente marca conversas com a universidade, com o representante deles. Eu lembro que eu conversei com uma chinesa, né? Ela foi super atenciosa, me ajudou bastante. E aí depois eu acabei conversando com o coordenador do curso, né? Foi bem bacana. Ela se chama Temple University. Eu vou apresentar ela no decorrer do vídeo. Vou mostrar um pouco do site, né, da universidade. Mas foi muito bacana essa experiência. Eu tive umas 3 conversas com ela e mais uma conversa com o coordenador. Porque, assim, qual que foi o resumo que eu tive inicial da minha candidatura, né? E até conversando com outras universidades. O meu perfil, ele é um perfil forte, se for olhar minha experiência, as certificações que eu tenho no mercado financeiro, né? E, e principalmente quando eu marcava conversa com as universidades, e aí eles olhavam, né, as certificações, aí eu via que era até um tratamento diferente, né? Mas eu esbarrava sempre no inglês. Eu não estava com inglês bom ainda para estar sendo aceito nas universidades. Eu acabei sendo aceito nessa, na Pensilvânia, né? Nos Estados Unidos. E foi muito bacana a conversa. Eu conversei com o coordenador do curso, né? Ele, John Soss, se eu não me engano. Trabalhou anos em Londres, anos em Nova York, né? Os dois principais centros financeiros hoje do mundo, né? E foi bem bacana, né? Eu acabei optando por não seguir nessa universidade, porque, é, inclusive, se eu tivesse seguido, nesse momento eu estaria lá estudando, né, nos Estados Unidos. Mas eu optei porque, assim, conversando com outras universidades melhores em questão de reputação, o meu perfil estava muito bom nelas também. Só que eu não atingi o nível de inglês. E aí eu pensei, bom, deixa eu melhorar mais o meu nível de inglês e de repente eu posso ir para melhores universidades, né? De repente conseguir bolsas interessantes também, né? E aí por esse motivo eu optei por não aceitar, né? E não fazer o mestrado nessa universidade, a Temple University. E aí eu vim para Irlanda. E aí eu vim para Irlanda, né, galera, para melhorar o inglês mas daí em diante é papo para o próximo vídeo. Agora eu vou apresentar mesmo a universidade. Vou compartilhar a tela no computador, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho da universidade. Então, galera, mostrar aqui um pouquinho da universidade, né? Primeiro começando aqui pela carta, né? Essa aqui é a carta de aceite, que é quando- que é a mensagem da universidade, né, falando que você foi aceito no programa, né, aí aqui a gente tem as informações, ó, mestrado em Finanças Quantitativas e Gestão de Risco pela Escola de Negócios da Fox, né, para outono de 2025. Isso daí é mais ou menos setembro, outubro, tá? E aí aqui tem até informação de bolsa, né, a bolsa que eu consegui de US$ 10.000, né, e essa carta ela é muito importante para apresentar principalmente no consulado, né, na embaixada para emissão do visto, né, o visto de estudante, tá? E aí para mostrar um pouquinho aí para vocês sobre a universidade, é, acredito que nas universidades públicas do Brasil é assim também. A gente tem a Temple University e aí tem as, as, as diferentes escolas dentro da universidade, né? A escola, por exemplo, de artes ou de engenharias, de tecnologia, escola de negócios, né? Aqui no caso finanças se enquadra na escola de negócios, né, que é chamada de Fox. E aí aqui no site a gente vê várias informações, ó, aqui sobre os cursos, né, MBA, o mestrado, PhD, né.
Os Graduate Programs são os programas de pós-graduação, então entra mestrado, MBA, doutorado, e Undergraduate, aqui são os bacharelados, né? Então aqui a gente tem as informações, né? As universidades elas colocam muitas informações para ajudar os alunos a entender, né? Sobre o processo, sobre a universidade. E aí aqui é a página do mestrado, né? Em que eu fui aprovado, né? E aí aqui tem uma descrição do que é ensinado, para que serve o mestrado, né? Aqui, por exemplo, está se referindo a uma certificação muito prestigiada no mercado financeiro, praticamente a mais prestigiada, né? Que é o CFA. E aí aqui a universidade está dando a entender que eles ajudam na preparação pelo todo o conteúdo que é ensinado, né? Ele serve como base para tirar essa certificação. E aqui tem informações das aulas, do currículo, né? O que é ensinado, né? E os mestrados americanos, né? Eles são muito profissionais, né? Eles são muito voltados para a prática. Pode ver que aqui os alunos eles aprendem técnicas em Python, SQL, né, que são programações, né, software de programação, né, modelagem e agora também aplicações de inteligência artificial, né. Então, aqui mais para baixo a gente tem questão de custos, né, do custo do mestrado, né. É muito comum nos Estados Unidos eles terem um custo para quem é do estado da universidade e um custo de quem é fora do estado da universidade, que aí representa os outros estados e os alunos internacionais, né? Nesse caso, essa universidade ela tem o mesmo custo para qualquer estudante, né? Então, US$ 1.165 por crédito. Como, se eu não me engano, são 30 créditos esse mestrado, então a gente multiplica por 30, dá US$ 35.000, né? Aí aqui informações de contato, né? Essa daqui é a chinesa que eu conversei. Então, foi com ela que eu tive as conversas, né? E posteriormente com o coordenador do curso, né? Enfim, aqui, ó, isso aqui é muito legal, imersões globais, né? Eu acredito que tem universidades no Brasil que fazem isso também, que são, de fato, imersões, né, no mercado de trabalho. Os alunos participam de projetos dentro das empresas. Aqui, por exemplo, eles estão falando que as turmas anteriores, né, eles acabaram indo para a China, Índia, América Latina, África do Sul. E as empresas que participaram desse projeto, né, onde eles ajudaram a empresa de alguma forma, são Microsoft, BMW, Deloitte, então empresas bem grandes aí, né? E aqui a acreditação é como se fosse uma certificação de universidades, né, selo de qualidade, tá? O que mais eu separei aqui? Ó, aqui é a parte de carreiras, e eles dão um suporte muito forte, né, às universidades americanas. Eles têm um centro de carreira onde tem especialistas para ajudar com entrevista, a montar currículo, deixar o LinkedIn bacana, né? E aqui, por exemplo, para esse mestrado, quais são as carreiras? Elas estão muito relacionadas a esses tipos de empresa, ó. Empresa de contabilidade, bancos comerciais, empresa de consultoria, órgãos do governo, né? Reguladores também, fundos de investimento, seguradoras, bancos de investimento, né? E aqui no Alumni Employer são empresas onde os ex-alunos estão trabalhando, né? Então dá para a gente ter uma ideia da empregabilidade desse curso, né? E aí a gente vê grandes empresas, ó, Bank of America, JP Morgan, Johnson Johnson, KPMG, Prudential, né? Empresas bem conhecidas aí mundialmente. Eu vi esse vídeo aqui, é um vídeo curto de 40 segundos, eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada também. É legal porque a gente vê o testemunho dos alunos, né, de ex-alunos que se formaram, né, e já estão atuando, e a gente consegue ter uma ideia também do campus, né, da estrutura toda. I would describe Fox as fun, excellence, teamwork. True grit. Fox is an awesome place to come and study. I would describe CSPD as helpful, Connected. beneficial, Approachable. customized.
you're just surrounded by awesome peers that are studying business, and it was really just that culture of greatness. At CSPV really polishes your soft skills and makes you unique. They helped you understand what your value is, especially after you get a degree at Fox. Então é isso, um videozinho curto só para ver um pouco mesmo da universidade. E aí, galera, nessa parte aqui, parte de admission, é muito importante isso daqui. Primeiro que ele mostra as datas, né, de aplicação que a gente tem que cumprir, né, para poder se inscrever no programa, né, para eles analisarem. E aqui a gente tem o processo, né, da aplicação, o que precisa, né. Aqui tem carta de recomendação, né, você pedir para algum profissional que trabalhou com você ou algum professor escrever sobre você, né, é uma carta de recomendação mesmo. E aí informações aqui do seu bacharelado, né, basicamente é o diploma e o histórico traduzido, né, tradução juramentada em muitos casos já resolve, tá? Em algumas universidades, principalmente nos Estados Unidos, eles chegam a pedir que esse serviço seja feito por uma empresa dessa organização, NACES. E aí, além de fazer a tradução do idioma, eles também fazem a conversão das notas para o modelo americano, que lá é mais de 0 a 4, né? O GPA que a gente chama, né? E aí a gente tem aqui, ó, Statement of Goals, nada mais é do que uma redação, né, que você tem que fazer. Aqui tem os testes, e aí tem o teste de inglês, né, de proficiência, para você demonstrar o seu conhecimento, né? TOEFL, IELTS, Duolingo. Esse outro aqui, ele não é muito comum, tá? Não tenho nem muita informação dele. E também tem os testes, o GRE e o GMAT, que são testes aí mais para testar seu conhecimento cognitivo, né? Conhecimento aí no caso de dados, conhecimento com lógica, matemática, análise, né? Resumir basicamente é seu currículo no formato e traduzido, né? Entrevista e aí uma redação opcional, caso você queira contar alguma coisa que a universidade não pediu e você entende ser relevante, tá? E aí, galera, eles têm uma ferramenta aqui que eu acho muito legal, que é uma ferramenta que mostra imagens, animações aqui da estrutura, né, do campus. Aqui, por exemplo, esse daqui é o prédio da Escola de Negócios, né? E aí a gente tem as fotos também, ó. Então dá pra gente ter uma ideia, né? E vocês vão ver que são vários prédios, né, diferentes, ó. Aqui a parte do dormitório. Você vê que ficam em diferentes quarteirões. Aí, ó, os alunos que optarem por estar dormindo no campus, né, ou então optarem por algum outro lugar da cidade, né, mas olha que legal. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Ó, aqui é o refeitório, né? Tem algumas universidades que elas trabalham com plano, né, de almoço, plano de janta, onde você paga um valor e você tem direito a X refeições no mês ou por semana, por dia. Ó, o campo de recreação, né, que aqui é basicamente a parte atlética, onde tem academia, ginásios, né, fechados, aí tem também campo coberto, pista de atletismo, ó, escalada, ó, campo aberto, né, e aqui é o ginásio, né, para jogos de basquete, né, é muito comum nos Estados Unidos as ligas americanas, né, veja como é grande e moderno. Ó, a biblioteca, e a biblioteca deles é grande, hein? É muito grande. Tem até um vídeo aqui mostrando sobre a biblioteca. Charles Library is an aspirational building, a building that speaks to Temple's continued growth and really look out, and it's like looking out at a meadow.
One of the things that we were thinking a lot about was creating a comprehensive learning environment. The concept of research has changed in the library. Sim, é uma estrutura grande, né? Galera, então é isso. Esse foi o primeiro vídeo aí dessa série aí, da jornada na minha aplicação dos mestrados, né? Terão mais vídeos comentando esse processo, tá? E aí eu quero apenas reforçar, né? Deixa a curtida aí, né? Se inscreve no canal, se você quiser também compartilhar com outras pessoas, tá bom? E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.